Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 18 de abril de 2022, estamos aqui mais um dia para trazer a palavra do dia. Estaremos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 22, né? É o último capítulo do livro de 1 Reis. Eu estarei lendo a primeira parte, a pastora Maria estará lendo a segunda parte. Estarei lendo do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 28. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe e guarde você e toda a sua família. E está escrito assim: Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, na entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram, assim dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhes disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor:
estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizaria de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira, e outro dizia de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o conduzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver que a aliança de Acabe com Josafá, agora estava, teoricamente, começando a unir de novo, assim, em modo de ter menos conflitos ou menos guerras, o reino do norte e o reino do sul, que afinal de contas eram um só povo. Mas o reino do sul ainda estava buscando mais ao Senhor, os reis eram mais tementes a Deus, mas o reino do norte, governado por Acabe, na qual ele falava mal de Elias, na qual ele falava mal do profeta Elias, que Elias era um perturbador, que Elias era aquele que perseguia ele. Mas o problema de Acabe não eram os profetas. O problema de Acabe era não se submeter à vontade do Deus Todo-Poderoso. Então o problema de Acabe não era os profetas, era Elias, agora o profeta Micaías, porque os profetas falam aquilo que vem da parte do Senhor. E o problema é que quando as pessoas se encontram com a mente fechada, com o coração fechado, com os olhos fechados e com os ouvidos fechados, tudo isso no âmbito espiritual, não aceitam a palavra, que muitas vezes é para dar livramento, é para dar crescimento, é para dar restauração. Acabe se indignou porque falou: olha, lá vem ele trazer mais uma profecia contra mim, falar mal de mim. Mas se está fora da vontade do Senhor, como é que o Senhor vai falar bem da pessoa? Aqui Micaías está sendo um instrumento diferente de Elias, também outro profeta de Deus, está sendo um instrumento para chamar mais uma vez a atenção de Acabe e falar: olha, se conserta, o negócio com você, o negócio contigo está estreito, toma um rumo,
né? Mas Acabe não aceitou a palavra, se indignou, né? E ele foi ferido ali pelo profeta Zedequias, que esse profeta Zedequias estava do lado de Acabe, profetizando coisas que agradavam Acabe. E coisa terrível é você ser um profeta para falar a verdade de Deus no lugar onde está contaminado de incorruptibilidade e injustiça, onde está tudo deturpado, fora da presença, né? Às vezes o profeta é perseguido, o profeta é apontado por mentiras, né? Vimos aqui no texto, Micaías foi agredido por Zedequias, mas Zedequias era um profeta de Deus, e quando o profeta é de Deus, as coisas acontecem. Quando o profeta é de Deus e o profeta fala o que Deus manda, no tempo certo Deus vai fazer aquilo acontecer, porque é Deus falando através do seu vaso escolhido. Mal sabia Acabe que os seus dias já estavam ali, né? Ele já dá ali como se fosse nos dias de hoje, um spoiler, né? Falar, quando eu voltar, ele manda prender Micaías, né? Comer pão de angústias, né? Dá a entender que é pão de angústia e água de amargura. Então, quer dizer, é uma água ruim e um pão ruim. Que ele vai voltar, que quando ele voltasse da guerra, ele iria resolver, né, essa situação com Micaías. Aí Micaías coloca um ponto que chama atenção, né? Se tu voltares em paz da guerra. Quer dizer, você vai fazer isso se você voltar da guerra. O problema da palavra profética é que ela tem que esperar um tempo para se cumprir. E aquele na qual é liberado a sentença da palavra, ele fica na expectativa, né? Então Acabe não sabe se fica quieto no seu reino e manda os seus soldados para a guerra para ele se preservar, mas aí ele iria queimar sua imagem com Josafá. Agora, se ele vai, ele sabia que ele ia estar em risco de vida, afinal de contas estava na guerra, né? E ele seria morto. Mas nós vamos entender aqui no decorrer da história do versículo 29 até o final, que a pastora Maria vai estar trazendo amanhã, o que é a vontade de Deus e o que prevaleceu. Então, se você tem ouvido a voz do Senhor, se Deus tem falado contigo, porque a maior profecia é a palavra. E as pessoas hoje em dia estão atrás de profetas para ver o que Deus fala. Tá a mesma situação aí de Acabe. Traz um profeta para orar para mim, traz um pastor, uma pastora, alguém para orar por mim aqui, para revelar alguma coisa. Mas mudar de vida ninguém quer. Assumir uma vida de compromisso com Deus ninguém quer. Todo mundo só quer ouvir a voz, né, agradável, né, daquilo que nós dizemos, né? O Senhor falando, tenho me agradado de ti, tem uma obra na tua vida. Aí todo mundo quer ouvir, mas quando a palavra profética vem, se conserta, não tenho me agradado, coloca a tua vida no altar, esse profeta não é de Deus, não. Então nós estamos vivendo dias que as pessoas estão buscando profetas para proferir palavras que agradam seus ouvidos. Mas as pessoas não querem realmente mudar de vida, terem vida transformada. É só entregando a vida para Jesus e pedindo para Ele a cada dia transformação e mudança. Este é o maior milagre que todo ser humano precisa. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Mais uma vez é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça que está aqui falando com vocês. Que o Senhor abençoe vocês todo esse dia. E até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor.